É um cocô? Você quer saber uma boa parte dos problemas que acontecem, que ocorrem dentro da sociedade e dentro das empresas, quando alguém distrata você e você pede para a empresa ou para o órgão público te fornecer a posição daquela condição por escrito, que a maioria desses problemas eles se resolvem naturalmente com mudança de comportamento daquele que te distratou, que te disciplinou e que te discriminou só por você ter pedido a posição por escrito. Muitos dos casos que eu já solucionei foi exatamente assim. O problema, na verdade, em si existe. Que, na verdade, quando eu peço para que a empresa dê por escrito a posição daquilo que foi cometido contra o trabalhador ou contra aquele cidadão, quando é desrespeitado no órgão público, a posição do órgão, primeiramente, ou dá ou não o por escrito. Geralmente, alguns órgãos, algumas empresas, quando não dá por escrito, ele corrige o comportamento daquela pessoa. Aí dá esse efeito colateral, gente, quando você pede por escrito. É como se fosse um passo de mágica, é como se fosse um estralar de dedo e consertou o problema. Muitos dos casos, muitos dos problemas exatamente acontecem dessa forma. Quando você tem algum conflito dentro da empresa, dentro de um órgão, dentro de qualquer lugar onde você estiver aqui no Japão, e quando você pede por escrito aquela posição, ou tipo pedir de perdão por escrito, a tendência daquele que cometeu o erro contra você, a tendência é corrigir. Então, em muitos casos, eles se corrigem. Muitas pessoas corrigem o comportamento só por você, só pelo fato de você ter pedido por escrito. É um passo de mágica. Vamos pensar dessa forma, é mais ou menos assim, é como se fosse um passo de mágica. Então, nem tudo vai corrigir. Lógico que tem uma boa parte, se você pedir uma posição por escrito, me dê por escrito esse ocorrido aí, e um pedido de perdão, quando você pede isso, geralmente acontece essa mudança de comportamento. Então você faz dessa forma, tá? Então é uma dica valiosa aqui no Japão, quando você pede para que a pessoa, a empresa se posicione por escrito, na sequência, se merecer um pedido de perdão. Então eu peço por escrito o que aconteceu, que vocês me distrataram e eu quero um pedido de perdão. Eu só faço esse pedido para você, mais seriamente focado e olhando bem nos olhos da pessoa, e exija por escrito, na sequência, o pedido de perdão nos casos que precisa, tá, gente? Nem todo vai precisar, mas eu tô falando em casos extremos, quando você se sente sufocado aqui, ninguém cai, né? Então você não deve passar despercebido, você não deve não perca essa chance de pedir por escrito e um pedido de perdão por escrito, porque só de pedir, só no fato de você pedir, a pessoa que cometeu aquele comportamento inadequado contra você, a tendência é corrigir. Muitos casos que eu já solucionei, resolvi só pelo fato de eu pedir por escrito, porque por ter destratado a pessoa e comigo mesmo, né? Como acontece comigo várias coisas no dia a dia, eu tô fazendo os vídeos para vocês entenderem que quando acontece alguma coisa que me atrapalha meu ir e vir, ou mexe com os meus sentimentos, eu exijo da pessoa por escrito e, na sequência, eu pedir de perdão. Só nesse ato de eu pedir por uma nota por escrito e, na sequência, pedir de perdão, eu já sei que a cabeça da pessoa, automaticamente, naturalmente, ela vai se corrigindo e vai se refletindo nos atos que ela cometeu comigo. Na sequência, com certeza, ela vai mudar de comportamento. É para que mude o comportamento da sociedade que pensa ruim, para mudar para bom. Por isso que peçam por escrito quando você se sintam sufocado, quando você se sinta destratado ou discriminado, peça por escrito
e eu pedi de perdão para você ver. Vai acontecer uma mudança de comportamento nesse ser humano, tá bom? Essa é uma dica valiosa, hein? É na sequência dos vídeos anteriores, hein? Esse assunto não tem fim. Se você quiser tomar um cafezinho comigo, nossa, eu adoro assuntos complexos, adoro mesmo falar de assuntos complexos e com certeza vai ser um prazer tomar um cafezinho com você e explicar, ou quem sabe ensinar comigo. Ensinar, é ruim falar, ensinar, não sou professor de nada, mas pelo menos dentro da minha experiência, se você quiser ouvir a minha experiência e algumas dicas, alguns conselhos que eu tenho para te dar, se você quiser ter essa paciência, tomar um cafezinho comigo, com certeza pode agendar, eu vou falar sim com você de assuntos complexos, tá? Eu me apaixono, sou apaixonado por assuntos complexos, eu não gosto de assuntos rasos, assuntos artificiais. Você sentar na minha frente, eu adoro falar assuntos complexos, assuntos difíceis de ser solucionados, e isso é comigo mesmo. Sabe aqueles assuntos de investigação policial, crimes, de casos difíceis de solucionar? Esses assuntos eu adoro desvendar. Então eu adoro muito assuntos complexos e assuntos difíceis. Aqueles assuntos que muitos não conseguiram solucionar, eu gosto de quebrar a cabeça para tentar achar uma saída e solucionar aquilo. Então esse sou eu, tá? Por isso que às vezes eu fico falo demais. Exatamente, a minha cabeça fica pensando nessas complexidades de cada vírgula, e cada vírgula ela muda sim uma situação. Cada vírgula diferente, ou omitida ou falada, ela muda o contexto daquela situação. Esse sou eu, Marcos Daia, tá bom? Sintam à vontade para marcar comigo um cafezinho, que eu estou legal, tá bom? Tenha um bom dia para você. Um abraço, Gambarima Show.